fortalece o que é fraco. Ela fala que o Senhor é poder de nós. Vem o Espírito de Deus. Vem Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. E que a Virgem Maria, nossa mãe querida, fique conosco e interceda por você junto ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ir nos sentando. Você que tem a Bíblia, pode tomá-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 14. Livro do profeta Isaías, 49, do 14 ao 16. E o Senhor vai nos falar aqui no contexto histórico da renovação de Jerusalém, da renovação daquele povo, enquanto estrutura mesmo física, mas da renovação espiritual. E o versículo 14 nos diz: Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mãe esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que está gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos as tuas muralhas. Palavra do Senhor. O Senhor nesta tarde vem nos falar desse amor de Deus, que é profundo, que é eterno, porque Deus nos fez para a eternidade. Por isso que a igreja nunca será a favor do aborto, porque no momento da concepção daquele homem, daquela mulher, naquele momento da concepção já há vida, e ali já há alma, e a alma ela é eterna, porque nós fomos feitos para a eternidade, para o céu. E o amor que Deus tem para nós é um amor eterno e profundo. O Senhor vai comparar ao amor da mãe, aquela que amamenta, aquela que está gestando. Ela pode esquecer que o bebê está ali? Dificilmente. Pode ser que ela esqueça, ou por causa das dores, de um momento de sofrimento, que ela rejeite aquele filho. É possível na nossa humanidade. Mas Deus jamais nos rejeita. Deus jamais te rejeita, me rejeita. E Ele vai falar, e mesmo que ela se esqueça, e mesmo que ela rejeite, eu jamais vou te rejeitar, porque você está gravado na palma da minha mão. Você consegue tirar alguma linha da sua mão? Você consegue apagar? Né? Mesmo que alguém tiver um machucado, precisar fazer um procedimento de cirurgia plástica, e Deus vai falar que nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. É ali que nós estamos gravados. Né? O mundo vai nos dizer que nós temos que ser tantas coisas para sermos amados. Temos que ser bem-sucedidos, temos que ser aquilo, temos que ser prósperos, temos que ter aquilo, temos que ter um padrão de estética, tenho que fazer, e são tantos tenhos, e Deus hoje vai nos falar que a condição para Ele nos amar é a de existir, porque Ele nos criou. Nós fomos gerados no seio da Trindade. Deus nos criou, Deus nos sonhou conosco, né? Mesmo quando a nossa mãe ainda não sabia
que estava grávida, e nós ainda que somos das gerações passadas, que não tinha essa tecnologia toda, né? A mulher sabia um pouco depois que estava grávida. Mesmo assim, Deus já sabia, Ele já te amava, já me amava, já sabia como eu ia ser, Ele já tinha me desenhado, sonhado comigo, Ele já sabia a sua personalidade, já sabia como que você seria, porque o amor de Deus, Ele é incondicional e profundo. E muitas vezes, como dizia aqui Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Quantas vezes, por tantas questões da vida, nós nos sentimos abandonados. Nós sentimos que parece que a nossa vida travou, né? Parece que as pessoas ao nosso lado não nos compreendem. E mesmo no mundo onde a gente tem conectividade, onde você pode falar com qualquer pessoa através de um celular, de um smartphone, quantos se sentem sozinhos, solitários, e chora como esse que dizia, esse povo, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, eu estou esquecido, né? E o que é o trauma? O trauma, e aqui a gente, falando de forma bem sucinta, porque hoje o intuito é rezar, né? Pedir a cura, né? Mas o que é o trauma? Como que aquele baque, né? Como que quando a gente quebra uma perna, um braço, ou quem teve outro tipo de fratura, quando você vai no médico, ele nem fala fratura, ele fala um trauma. Trauma na cabeça, traumatismo craniano, um trauma no joelho. E o que é o trauma? É esse baque interior. É esse que às vezes nos quebra interiormente. Existem situações na nossa vida, na nossa história, que nos quebraram, que machucaram, que feriram o nosso interior. Hoje, depois de alguns anos da pandemia, o Brasil está em torno ali de 25% a 27% de pessoas que estão em depressão. Claro que o trauma não é só quem está em depressão. Todos nós temos ali nossas, né? Às vezes a pessoa grava e vai para uma depressão ou outro transtorno mental. Mas esse baque que vai causar essa dor na alma, ele mexe com os nossos afetos, com o nosso interior, com a nossa autoimagem, né? Quantas vezes lá nos primeiros anos de infância, né? Hoje se fala tanto em bullying, mas quantas humilhações, quanto o gritar fez mal, quanto o não ser reconhecido, quanto no momento você queria chegar em casa e só queria um elogio e você encontrou seus pais brigando, ou encontrou o pai embriagado, ou aquele que foi abandonado pelos pais, ou aquele que ficou em luto, que perdeu alguém. Quantos e quantos traumas, quantos e quantas mamães ali na gestação, no momento em que ela foi abandonada, no momento em que ela passou um sofrimento e passou aquele sofrimento para a criança, e passou aquele sofrimento, aquele trauma para o bebê, porque está tudo no mesmo corpo, é tudo o mesmo sentimento, e da mesma forma que se alimenta dos nutrientes, e de tudo se alimenta da afetividade. Nós somos constituídos de razão e de afetividade, de afeto. Isso nos difere dos animais. E Deus não se esqueceu de você naquelas dores. Deus não se esqueceu de mim naquelas dores. Ele não se esquece. E ele diz aqui na palavra: pode uma mãe esquecer da criança que está na entranha, que está ali no corpo dela? Eu jamais te esquecerei. Eu jamais te abandonarei. Eu caminharei ao seu lado. Mas muitas vezes na nossa dor, na nossa tristeza, no nosso baque, como que se estivéssemos quebrados, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar esse amor. E tantas vezes, aquele baque ele vai trazendo consequências para a nossa história, né? Consequências para o nosso caminhar, né? Quantos ali que não tiveram um abraço do pai?
um abraço carinhoso. Hoje é muito comum os pais, né, os homens ali abraçar o filho, pegar, beijar. Na nossa época não era tão, né, não era comum. Eu tenho 46 anos, na minha época não era comum, né? Então, quanto, né? Eu lembro uma vez na escola, a gente tinha uma atividade para fazer com o pai. Meu pai chegava do trabalho e ele não me dava atenção, e ele ia fazer outras coisas e eu não fiz atividade com ele, eu fiz sozinha. E aí um colega chegou e ele fez com o pai, e ele foi falando aquela atividade, meu pai sentou comigo, meu pai me explicou e eu fiquei ali, nossa, como é legal ter um pai assim, nossa, como que ele consegue, para mim era outro mundo, né? Então tantas e tantas situações assim vão nos trazendo trauma. Né? Vamos trazendo, e muitas vezes não é culpa dos nossos pais, e nós que somos pais sabemos que a gente faz aquilo que a gente pode, né? Hoje tem um monte de manual na internet, e nem todos também são válidos, mas na nossa história, esses machucados, né? Para dar um exemplo aqui de trauma, né, uma historinha. Tinha uma família ali do século XVIII, vamos imaginar ali aquelas famílias antigas, né? E essa mulher ficou viúva, uma mulher de posses. E quando ela ficou viúva, ela ficou quebrada, né? Emocionalmente, ela se tornou uma mulher dura, fria, porque ela não aceitava a perda do marido, né? E tinha 5 filhas. E aí, num Natal, né? Já tinha alguns natais, já tinha alguns anos que esse homem tinha falecido, mas ela não aceitava. E ela descontava aquele amargor nas filhas, aquela dor daquele luto, de não compreender porque ela tinha que assumir aquela missão sozinha, e já que o marido tinha abandonado por meio da morte. E aí a filha mais nova, que já era cuidada pelas mais velhas, porque a mãe já não tinha aquele cuidado emocional de estar, ela gostava de, no final ali do Natal, quando a irmã pegava ela de madrugada na cama, pegava os restos da ceia, uns biscoitinhos frios, e levava na cama para ela. E para ela era a festa da noite de Natal, porque tudo era um teatro naquela família para os outros verem. Pois bem, estavam lá mais ou menos numa noite de Natal, e essa menina menor viu algumas crianças brincando na frente da casa, nevava, e ela foi brincar. E a mãe, vendo que a menina desobedeceu, que não estava dentro da casa como deveria, trancou ela para fora. E essa menina ficou horas na neve, chorando, pedindo para entrar dentro de casa. E ninguém atendeu. Até que a irmã mais velha, que estava procurando, lembrou, foi lá, e ela estava já com a mão toda ali congelada. E aí, a irmã, mas como, quem? Você chamou alguém? Alguém te trancou? E ela mentiu para proteger a mãe. Ela falou, não, eu me tranquei sozinha. Ela deu uma desculpa, mas ela guardou um profundo ódio da mãe. Uma mágoa. E essa moça foi crescendo, né? Crescendo. E um dia, numa festa, num Natal, ela estava num baile, e ela sozinha na neve, ela falava com a mãe que já tinha falecido. E ela falava para a mãe, todas as minhas noites de Natal são infelizes porque você tornou minha noite infeliz, minha noite fria, minha noite solitária. Essa mulher se apaixona, se casa, e ali o marido ao longo dos anos vai entendendo a história dela. E o processo de cura se dá dela na manhã de Natal, o marido com os filhos, numa cama bem quente, porque essa mulher também tinha um problema físico com o frio, ela sentia muito frio. Ele traz biscoitos já do forno quentinho, leva para ela com as crianças na cama. E depois agasalha muito bem as crianças e eles vão brincar na neve. E depois de muitos anos ela consegue, e perdoando a mãe, e ela consegue, através desse gesto, redescobrir o que era ali, aquele sentimento de Natal. Eu trouxe esse exemplo que é fictício para a gente entender como uma ferida interior nos marca. Como o abandono, como às vezes a dor nos marca, né?
E aí o Senhor nos chama a nos reconciliar com a nossa história. O que Jesus faz? Jesus nos faz entender e lidar com aquilo? Não, isso é feito através da psicologia e é ótimo. Jesus, ele vai na raiz. Nós somos como árvores, nós temos as nossas raízes. Jesus, ele vai lá na raiz e vê qual é a causa. Qual é a causa dessa pessoa ser tão agressiva? Qual é a causa? Qual é a causa dessa pessoa beber tanto? Qual é a causa? Qual é a causa dessa pessoa não parar em nenhum relacionamento? Qual é a causa? Qual é a causa do medo de altura, do medo de escuro, do medo de ser abandonado, dessa pessoa não conseguir ter uma administração financeira, fazer tanta dívida? Qual é a causa dessa pessoa não conseguir ter amizades? Qual é a causa de tantos vícios? E aqui a gente poderia falar de tantas dores, né? Qual é a causa de tantos desentendimentos, às vezes, na família, né? Às vezes a gente conhece famílias que ninguém fala com ninguém, é todo mundo brigado, é todo mundo... Qual é a causa? Jesus, ele nos chama hoje aí na raiz da nossa história. E é o que ele nos convida hoje, né? E para falar de raiz, né? A gente fala de Nossa Senhora, porque a nossa raiz está onde? Desde a concepção. Onde nosso papai e nossa mamãe nos conceberam. E ali se houve uma violência, e ali se houve algo que só Deus sabe. O Senhor quer nos curar nessa tarde. Então eu peço que você feche os seus olhos e eu vou pedir para o ministério cantar essa música. E nós vamos pedir agora para Nossa Senhora, né? Para ela já ir passeando e preparando esse primeiro momento de cura interior. Então fique bem à vontade na cadeira. É você e o Senhor agora. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com o barulho. Não se preocupe se você está com sono. Não se preocupe com nada. Fique à vontade. Fique. E deixe que Nossa Senhora vá te embalando agora nesse momento. O Senhor nos chama como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. Oh, minha alma, deixe o Senhor te levar para a sua infância, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. Nossa Senhora nessa tarde nos acolhe como mãe, nos abraça. Minha mãe é a Virgem Maria, que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me informar. Pedimos, Pai Celestial, envia o Teu Espírito Santo e ilumina o útero da minha mãe. Agora pense na sua mãe. Se você na sua mente quiser falar o nome dela, purifica-o, Senhor, de toda negatividade. Encha com a Tua luz. Enquanto me vejo sendo concebido, concebida, enche esse momento com a Tua graça. Modela-me a Tua imagem. Que nossa Mãe Maria esteja conosco no momento da nossa concepção, nos protegendo. Abastece-nos, Mãe, do Teu amor materno.
Senhor Jesus, à medida que os primeiros meses de gestação de nossa mãe vão passando, remova toda a raiva e ansiedade. Você que sofre de ansiedade, o Senhor me dava essa palavra muito forte na hora que nós rezávamos. Te peço, Senhor Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, vem dando tranquilidade, vem curando de toda a ansiedade, todo pensamento acelerado. À medida que caminhamos para o 2º e 3º mês de gestação, cura todo abandono, tantas mães que estavam sozinhas, que tinham dificuldades financeiras, toda a rejeição que foi passada, todo medo, toda angústia, todo ressentimento e vergonha. Nós pedimos, Jesus, venha curando. À medida que caminhamos para o 4º mês, Senhor Jesus, enche com a tua luz. E no 5º mês, cura, Senhor, de uma possível falta de oxigênio causada pela posição do cordão umbilical. Nós pedimos, Senhor Jesus, que venha nos curando. À medida que nós caminhamos para o 6º mês, Jesus, com teu amor, remove toda a treva, toda a negatividade. No 7º mês, cura, Senhor, a raiva, a amargura. Nós pedimos, Jesus, que dê serenidade aos nossos corações neste momento. E pedimos, Jesus, que todos os traumas ali desse momento da nossa gestação, que o Senhor nos visite com Nossa Senhora da Anunciação, que Nossa Senhora encoste seu ventre no ventre da nossa mãe, e que nós sejamos profundamente tocados, curados de todo e qualquer trauma que veio desse período de gestação. Mães que precisavam trabalhar muito, mães que tinham relacionamentos com o papai ausentes, mães que já tinham numerosos filhos e se preocupavam com a condição financeira. Eu te peço, Jesus, que todas essas consequências, essas sequelas venham sendo curadas. Senhor Jesus, agora no momento do nosso parto, durante as horas, remove, Senhor, toda a raiva, amargura, confusão, ressentimento que a nossa mamãe possa ter sentido no momento do nosso parto. Veja-se agora nascendo nas mãos santas e amorosas de Jesus. Tenta imaginar agora o seu parto. Você como bebê, você nascendo. Imagina você nascendo e sendo recebido por Jesus. E Ele gentilmente te toma nos seus braços. E o Senhor diz a você nesse momento: você é preciosa. Você é precioso aos meus olhos. Eu te amo. Você é amado. O Senhor te enche com toda a plenitude do amor paterno, aquilo que faltou, a palavra pai, papai. Sim, Senhor, que esse amor de pai, que é proteção, que é cuidado, que é zelo, que é sustento, nos encha neste momento. Vem, Jesus, também todos os traumas ligados aos nossos papais, às nossas mamães. Aquilo que nós sentimos que faltou, aquilo que foi decepção, aquele abraço, aquele sorriso, aquele olhar nos olhos, aquele que bom filho, filha, parabéns, aquilo que faltou. Pedimos, Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, e gentilmente Jesus entrega a cada um de nós a nossa mãe, e ela nos carrega nos seus braços. Imagine Nossa Senhora sorrindo, te carregando nos braços, sorrindo para ti,
Os olhos da nossa mãe estão cheios de amor, de ternura, diante do Rei, do nosso Senhor. E Nossa Senhora diz para nós, enquanto beija nossa testa, nossos cabelos, ela diz: como você é bonita, como você é bonito, como você é bela, você é preciosa, amado, amada, um tesouro. Meu irmão, minha irmã, você é um tesouro para o Senhor. E Nossa Senhora diz para nós: não chora. Quantos foram os momentos que você chorou sozinho, sozinha? O Senhor diz agora para você: eu estava com você. Eu enxuguei tuas lágrimas. Eu te carreguei no braço quando você achava que não tinha braços para te carregar. Minha criança, ela enxuga nossas lágrimas com os dedos delicados e nos abraça. E a nossa Mãe do Céu nos segura bem pertinho da gente, bem perto dela, do coração dela, e diz: meu bebezinho lindo, linda, você é amada, abrace o seu corpo neste momento. Deus te abraça. O Pai te abraça. A Mãe do Céu te abraça. Jesus, nosso Deus, que se fez homem, se fez nosso irmão, te abraça. E o Senhor cura agora muitos que sofrem porque a mamãe e o papai já não estão com você. Muitos aqui enlutados de tantos anos. Você agora sente uma saudade de ser criança, de quando você caía, machucava e sua mãe te dava uma bronca, de quando você chegava cheio de lama em casa e você tomava uns tapas. Até disso você tem saudade. E o Senhor te abraça agora para também curar essa saudade daqueles que já se foram, aqueles que aqui humanamente não podemos abraçar mais. Mas o Senhor nos cura, o Pai do céu. Perdoa teu pai, meu irmão e minha irmã. Visualiza teu pai. O abraço do Pai é poderosíssimo. Deixa ele te tocar. Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu já não sei viver sem ti, meu Pai, meu Pai.
não sei viver